Bom, vamos lá, boa tarde para todo mundo, nesse domingo pós-carnaval, vamos ver se finalmente agora o ano começa para todo mundo, né? Sejam bem-vindos, agora começou a aparecer lá, oi Rodrigo. Ó, hoje eu passei batom para fazer a live, que domingo passado eu tava muito horrorosa aqui quando a Renata me chamou, mas hoje passei maquiagem, tô produzida para a live, tá bom? Então tá melhorzinho de ver o aspecto, né? Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai então conversar sobre o perdão, né? Oi, Raquel. Hoje a gente vai conversar sobre a necessidade de perdoar. E aí, na verdade, a gente colocou lá perdoar o ex é preciso, mas eu vou falar aqui do perdão de uma maneira geral. É preciso perdoar todas as pessoas e inclusive a gente mesmo, para a gente viver em paz e com mais amor, né? E aí a gente podia fazer essa live aqui em 2 minutos e dizer o seguinte: perdoar é preciso porque quando a gente mantém uma mágoa, né, um rancor aí dentro da gente, isso só faz mal pra gente mesmo. Então, basicamente, perdoar é preciso, o ex, a gente, o outro, porque é só isso que vai fazer a gente viver com tranquilidade, num astral melhor e num ambiente melhor. Mas isso é tudo muito bonito na teoria e na hora do vamos ver, no dia a dia, nem sempre a gente consegue chegar nesse auge, né, de ser um ser tão iluminado assim e perdoar as coisas que às vezes a gente considera que o outro fez de ruim pra gente, ou que a gente mesmo, né, quanto muitas vezes, às vezes a gente causa o mal pro outro. Oi, Ana, sempre presente aqui junto com a gente, seja bem-vinda mais uma vez. Enfim, eu não vou ficar parando muito aqui nesse primeiro momento, tá, gente? Depois eu dou uma olhadinha quando vocês quiserem fazer aí alguns comentários. Oi, mãe! Minha mãe conseguiu entrar, nem sempre ela tá aqui junto, mas agora ela tá ficando aí, né, mãe, do Instagram. Fica aí. Obrigada pela presença. Então, primeiro, então eu tava falando que a gente consegue falar isso, né, muito bem, mas que na hora do vamos ver, não é tão simples assim. Na realidade, a gente precisa entender que todo movimento ou todo acontecimento que faz a gente manter, né? Por que a gente tem que perdoar alguém? Em geral, porque aconteceu algum evento e a gente fica, né, com aquilo guardado dentro da gente, sobra alguma mágoa, então, o que é mágoa? A mágoa é aquela mácula, é a mancha que ficou em decorrência de algum acontecimento. Ou aquele ressentimento, né? Ou senão aquela vontade de matar a criatura mesmo, que a gente tem essas coisas assim, né? Meio animal, que a gente sai um pouco desse estado de ser humano iluminado e quer mesmo enfiar um murro na cara do indivíduo. Então, para poder voltar para esse oi-re, para poder voltar para esse estado então mais de calmaria que a gente precisa entender e aprender a perdoar os outros e perdoar a gente mesmo. E aí eu queria falar com vocês sobre o seguinte: perdoar não significa aceitar. Perdoar significa tomar consciência de que algum evento, né, te fez mal, foi ruim, mas que aquilo não precisa continuar dentro de você. Então, basicamente, é só essa ideia que a gente precisa ter para conseguir perdoar. E as pessoas têm uma ilusão, né, uma sensação de que, eu vou citar um exemplo aqui de ex, né, como a gente colocou lá, que a gente ia falar sobre o perdão ao ex. Então imagine uma situação em que você foi traída, em que houve realmente muita mentira, muita dissimulação, muitas situações ruins e que no fim desse relacionamento deixou marcas aí fortes e que continuam reverberando no seu dia a dia, muitas vezes dificultando você de ter inclusive um novo relacionamento. Então, o que a pessoa geralmente tem de sensação, por que é difícil perdoar? Na verdade, a gente de um jeito muito... Olha, a família hoje tá Livinha, lá de São Paulo, muito bem. Obrigada pela presença, Vivi, saudade de você. Hoje os escarabus estão bombando aqui na live. Por que é tão difícil perdoar, né? Na verdade, a gente tem uma impressão muito infantil de que se a gente perdoa o outro, é como se ele tivesse liberado da responsabilidade daquele ato. E é muito infantil e é muito inocente pensar isso, né? Porque, na verdade,
E aí eu vou falar aqui o que é uma crença minha, né? Depois de tanto estudar isso, na verdade, hoje eu entendo e acredito que todas as pessoas precisam entender que a gente sempre tem uma parcela de responsabilidade nas coisas que acontecem com a gente. Então, até uma traição, ou mesmo que o outro simplesmente tenha feito mal para você, de alguma maneira você atraiu essa situação para sua vida. E eu não tô falando aqui daquela situação, é porque não deu assistência, abriu concorrência. Não, gente, longe de mim falar uma coisa dessa. Não é isso de jeito nenhum. Eu tô querendo dizer que qualquer situação ruim que se apresente na sua vida, você trouxe isso de alguma maneira para perto de você, tá? Isso eu tô falando aqui me baseando nos conceitos de física quântica, em que a gente tem a vibração do nosso corpo, né? A gente tem as frequências de vibração que a gente emana de acordo com os sentimentos que a gente também tem. Então, na verdade, as situações ruins, elas surgem na nossa vida e a gente sempre tem alguma energia relacionada com isso que a gente trouxe. Então, perdoar é preciso, no primeiro momento, então, aqui. Por quê? Porque você tem parte de responsabilidade nisso que aconteceu. Por mais que você não entenda isso no primeiro momento, eu falei aqui primeiro que perdoar é aceitar. Não é livrar o outro da responsabilidade dele, não. Mas é livrar você da sua responsabilidade, né? Na verdade, é entender, é aceitar. Não tô querendo ficar livre também, assim, do que aconteceu. Livrar no sentido de se libertar. Se você errou, ou se tem uma coisa sua ruim que participou daquilo ali, daquele evento, entender e aceitar, por exemplo, a sua condição de ser humano, passível de erro, aceitar a sua condição de ter trazido aquela situação ruim para você e, a partir da aceitação, entender que você também precisa se liberar disso, que ficar ali junto com você, continuar vivendo aquele movimento, é trazer para você de volta aquela energia. Raquel tá dizendo uma coisa, sempre tenho medo deles sumirem e sempre somem. Quem some? Não entendi. Explica de novo para mim. Raquel, me explica o que você perguntou que eu não entendi muito bem. Enfim, então, o primeiro momento, eu fiz uma colinha aqui para eu me lembrar, de vez em quando vou olhar aqui para baixo, tá? O primeiro momento é, então, aceitar isso que aconteceu, é o primeiro passo para você conseguir perdoar e aceitar que todos esses eventos também que estão presentes na nossa vida, por pior que sejam, são eventos que nos levam ao amadurecimento, ao crescimento, que nos vão fazer pessoas melhores. E entender também, gente, que o que eu cheguei a começar a falar aqui, que quando a gente perdoa alguém, a gente não, na verdade, aquilo não é sobre o outro. Perdoar alguém é tirar simplesmente de dentro de você. É essa que é a confusão que a gente faz, né? A gente fala, não vou perdoar. Ele tá errado, ele fez errado, eu não vou perdoar. Crente que a gente tá falando o seguinte, olha só, você não vai ter aqui a minha... Eu sou tão demais que eu vou te perdoar e vou te livrar dessa culpa. Não, eu não vou te livrar dessa culpa. Então a gente tem essa sensação que se a gente perdoar, a gente, olha como a gente tá no ego aí, a gente grande demais, né? Achando que a gente é demais e que se a gente perdoar o outro, a gente tem a capacidade de liberar o outro, de livrar o outro da culpa que ele traz. Então é entender que perdoar definitivamente não é sobre o outro. Perdoar é simplesmente tirar de dentro de você. Vamos lá, a Raquel falou aqui, deixa eu voltar um pouquinho só para eu não me perder. Elaine, concordo com você que eu trouxe, mas eu me divorciei e me afastei. Não tenho contato, não nos falamos. Algumas pessoas cobram termos amizade, mas eu não consigo conversar até o momento. Penso que as pessoas devem respeitar minha vontade. Sim, Elaine, aqui também é uma coisa muito importante, gente. Você não precisa chegar pro outro e falar assim, olha só, eu te perdoei. Não tem nada a ver, é o que eu tô falando aqui agora. Perdoar é sobre você, não tem que falar isso pra ninguém, é dentro de você. Quem me conhece um pouco mais de perto, eu já acompanho Mulheres Exponenciais há muito tempo, sabe que eu tenho um vínculo muito forte com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma cura, né, uma terapia de cura havaiana, que tem lá aquelas 4 frases, sinto muito, me perdoe,
te amo, sou grato. Mas basicamente, esse não é o assunto da live aqui de hoje, mas basicamente o que o Ho'oponopono faz é, nessas 4 frases, trazer para você o sentimento de que sinto muito que isso tenha acontecido. Então, Elaine, por exemplo, lá pro seu ex-marido, sinto muito que isso tenha acontecido, me perdoe por ter trazido, né, também não ter conseguido administrar essa situação e a gente ter vivido um momento ruim e a gente ter desfeito a nossa relação. Te amo porque a gente deve amar os outros como irmãos, por mais que seja difícil, né? Eu sei que não é muito fácil, a gente deve amar, mas realmente amor também é sobre a gente, não é sobre o outro. Quanto mais a gente ama os outros, mais a gente fica bem com a gente mesmo. Então, esses sentimentos a gente precisa sempre entender que não é sobre o outro, é simplesmente sobre o que você está trazendo dentro de você. Tamara falou que perdoou o atual. Ah, Raquel falou que os relacionamentos do nada somem. Raquel, tem uma coisa muito dura pra te dizer. Não existe do nada some. Existe um relacionamento que não existia. A verdade é que a gente às vezes não fica muito atento aos sinais. E a correspondência, a reciprocidade, às vezes não está não está sendo real. E muitas vezes a gente finge pra gente mesmo que tá, né? A gente vive um mundo colorido, a gente sonha uma coisa como se estivesse acontecendo que não tá. Na verdade, ninguém some do nada, né? Quem some do nada é porque não estava lá já faz tempo. Você que talvez não tinha percebido. A Tamara falou que agora ela perdoa, mas quando ela casava ela não perdoava o ex. Talvez por isso que ele virou ex, né, Tamara? Porque a gente, nessa coisa do perdão, talvez em alguns momentos, se você conseguir entender que o outro sempre faz os movimentos dele, que a gente sempre tem motivo, tanto a gente quanto o outro, tem algum motivo lá atrás que está trazendo esse comportamento atual, né? Isso também é um conceito que eu trago do Ho'oponopono, que a gente deve perdoar todas as pessoas, porque todas as pessoas trazem uma história. E entender que todo mundo nessa vida só está querendo ser feliz. Pensa bem, todos nós estamos em busca da mesma coisa. Algumas pessoas são mais egoístas, fazem de um jeito mais sem pensar no outro, outros compartilham um pouco melhor isso, conseguem viver melhor junto com outras pessoas, mas no fundo todos nós estamos buscando a felicidade. Então, quando a gente entende que todos nós estamos na mesma busca e que todos nós trazemos uma história, a gente tem desde lá de criança, ou para quem acredita, desde outras vidas, memórias e crenças e valores que justificam os nossos comportamentos. Então, quando a gente olha para o indivíduo lembrando disso, né, ele é só uma pessoa que está tentando ser feliz, assim como eu. Essa seria uma das ferramentas que a gente tem para perdoar o outro. A gente não sabe de todas as histórias, por mais que tenham sido maridos, né, aí, companheiros de anos, a gente não sabe todas as histórias que esse indivíduo sofreu, por exemplo, na infância, e que talvez ele também não tenha consciência disso, né? A gente tem várias memórias que estão no subconsciente e que o indivíduo tem reações a alguns momentos, alguns acontecimentos que nem ele mesmo entende por quê. Então, entender que esse perdão é necessário também porque a gente não conhece a história dos outros, entender que o perdão é principalmente para livrar dentro da gente, né, o que a gente tá trazendo de ruim, isso ajuda muito para a gente conseguir se livrar. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. A Eliane diz que pratica Ho'oponopono. A Lívia, tudo vem também de como nós pensamos e deixamos acontecer. Sim, com certeza, Vi. A gente... as terapias, psicologias, né, freudiana, algumas psicologias, elas entendem muito que a gente, com essas memórias e crenças que a gente traz lá da infância, né, a gente tem essas crenças, por exemplo, né, as crenças limitantes, tão famosas hoje em dia, que isso está dentro da gente e que agora vivi isso lá na infância e agora eu vou trazer isso pro resto da vida, como é que eu faço para superar, para me livrar dessa crença, né? Porque talvez seja isso que está me fazendo não perdoar o outro, por exemplo, né? Alguma crença ou algum valor que é muito forte em mim e que eu não consigo me liberar disso. E aí, Vi, é isso que você disse, a Lívia, tá, gente? Ela é minha prima, por isso que eu tô chamando ela com esse carinho de prima irmã.
que ela diz que tudo depende de como nós vemos e como a gente deixa as coisas acontecerem. Com certeza. Perdoar, eu queria, até a Vipa puxou uma coisa que eu queria falar um pouquinho mais pra frente, mas perdoar é muito importante a gente entender que perdoar é uma decisão. A gente pode, né, teve uns comentários lá no post que a gente colocar no Instagram, que alguma pessoa falou lá, não consigo, eu vou levar para outra vida, eu vou morrer com esse ódio dentro de mim. E aí eu respondi, não faça isso com você, porque na verdade é isso que eu já estava comentando aqui. Perdoar é uma decisão. Você decide como você vai levar as coisas ruins que você trouxe na vida, né? Depois que a gente fica adulto, a gente entende que tem coisa boa para se fazer na vida, mas que tem coisa que é ruim e que a gente vai ter que passar sim. Então, perdoar o outro é fazer bem a você mesmo, é entender que você pode se libertar daquela mácula, daquela mancha ruim que esse indivíduo, por exemplo, deixou na sua vida. Mas é uma decisão. Tamara falou palavras sábias. Obrigada, Tamara. Eu tô longe de ser uma sábia, mas eu sou uma estudiosa, isso eu posso falar sem modéstia nenhuma, e tenho buscado meu desenvolvimento pessoal e aprendido muito com isso. Então, eu quis falar um pouquinho aqui sobre perdão, porque realmente eu aprendi isso muito, né? Eu também sou divorciada, e isso era um sentimento que tinha muito presente em mim. No começo, eu tentava, racionalmente falava, eu não quero, eu tô sentindo, tem uma coisa ruim aqui dentro de mim, mas eu não quero sentir isso, era racional. Eu falava, eu não quero mais sentir essa raiva, eu sei que ele tem os motivos dele por ter feito isso e aquilo, né? Que a gente quer culpar muito o outro. E aí foi com o Ho'oponopono, por isso que eu sou uma apaixonada pelo Ho'oponopono, mas foi com o Ho'oponopono que eu consegui mesmo repetir as palavras, sentir que ele é um ser humano como eu, sentir que ele erra como eu erro também, e assim eu fui realmente do fundo do meu coração perdoando, amando, sendo grata por toda a minha história, por tudo que eu estava vivendo. E hoje, olha, 5 anos e meio depois que eu me divorciei, eu não tenho modéstia nenhuma, né? Não preciso ter modéstia nenhuma para dizer, eu sou uma mulher muito melhor hoje. Com certeza esses sentimentos, eles, graças a Deus, não fazem parte da minha vida mais. Mas isso é uma questão de maturidade e de realmente ir em busca, né? O que a Lívia comentou mais cedo, eu decidi perdoar, eu escolhi perdoar para viver melhor. E tô falando isso aqui hoje para vocês porque é uma coisa que eu realmente vivenciei, que eu vivo no meu dia a dia e que eu sou muito grata e feliz porque consigo viver assim hoje. Eu posso afirmar com toda certeza que é muito mais fácil ser feliz quando a gente consegue perdoar os outros. Meili disse, com a traição conjugal dele, me dilacerou por dentro, 19 anos da minha vida juntos. E agora eu não consigo, não quero aceitar. Olha bem o que você disse, Meili, não quero aceitar, perdoar, porque ele continua escondendo o que ele fez, escondendo e mentindo. Mas, Meili, o que eu quero que você pense é o seguinte, se você decidir não perdoar, que foi você disse, eu não quero e não aceito, aceitar a traição, eu acredito, eu não passei por isso, mas eu acredito que não deve ser realmente, deve ser uma ferida doída demais. Eu entendo isso, que deve ser bem complicado. Mas, entenda que a gente não está querendo dizer para você, aceite, tá tudo bem, ele aqui não presta, ele que fez errado, ele que se apaixonou por outra, né? Fazer o quê? Enfim, a aceitação, não quero dizer que você aceite o que ele fez com você. Eu quero, na verdade, te dizer que quando você conseguir aceitar que você tinha que passar por esse momento doloroso, que você de alguma maneira atraiu essa situação para você e perdoar ele pra você, não é pra você chegar pra ele e falar, tá tudo bem, você me sacaneou, mas tudo bem, eu te perdoo, tá liberado. Não é isso. É o perdão no sentido de olhar pra ele e entender que ele teve os motivos dele, sabe-se lá por quê, mas ele agiu daquele jeito, e tudo bem, eu sigo a minha vida, você segue a sua, cada um com a sua consciência e a sua tranquilidade. Então, não entenda esse perdoar como liberar ele, né, das responsabilidades dele, mas é liberar você do sentimento ruim, da mágoa, do ranço, do remorso, da coisa ruim de ter vivido toda essa situação. Eu quero nesse momento que você não perdoe simplesmente a ele, mas que perdoe a você.
porque a gente colocou lá, né? Perdoar o ex é preciso, e eu estou falando o tempo todo no perdão do outro, mas a gente, como seres humanos falíveis que somos, a gente erra muito. E aprender a perdoar o outro é essencial para a gente aprender a perdoar a gente também. Na verdade, a gente erra e a gente precisa... O que aconteceu ali? Que a Tamara tá rindo. Todos são instrumentos, canais de energia, a Renata falou. Exatamente. Então, de alguma maneira, você trouxe essa energia para você. E aí, então, é só entender isso, que perdoar a gente também é importante, né? Mas quando a gente tem dificuldade de perdoar os outros, a gente também tem dificuldade de perdoar a gente, os erros que a gente comete, tá? E tem uma coisa muito importante aqui também. Quando a gente atribui aos outros a culpa, né, de alguma coisa, a gente coloca no outro a responsabilidade de viver a nossa vida. Então, quando você está culpando o outro e fala, eu não vou te perdoar porque a culpa é sua, pensa bem, se você não é responsável pelo que está acontecendo na sua vida, você não tem como mudar. Então, se responsabilizar pelas coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida são muito importantes porque faz a gente se sentir dono da vida que a gente leva. Né? Quando a gente simplesmente aponta o dedo para o outro e fala, foi culpa sua e eu não vou te perdoar, em outras palavras, você está dizendo, você tem o poder de administrar o que acontece na minha vida. E fala sério, é isso mesmo que você quer? Dar para o outro as rédeas da sua vida? Então, se não é isso que você quer, se você quer escolher o caminho que você toma, você vai perdoar o outro simplesmente entendendo que eu decido perdoar o outro para que eu fique livre do peso que isso é na minha vida. Então, entender a ideia principal aqui é entender que perdoar não é sobre o outro, é sobre o sentimento que você vai continuar trazendo dentro de você. E aí, falando em Ho'oponopono e frequência vibracional, não sei se vocês entendem, sabem um pouquinho sobre isso, mas nós temos alguns sentimentos que trazem energias de alta frequência, que são principalmente a alegria, a gratidão e o amor, e frequências baixas, que são o rancor, o ódio, o medo. Todos esses sentimentos fazem a gente baixar a frequência vibracional. E quanto mais você baixa, mais você atrai coisas da mesma energia. Então, continuar com a mágoa, sentindo culpa, botando a culpa no outro, é continuar vibrando nessa mesma frequência. E eu tenho certeza que o que você não quer é repetir essa história que te trouxe um sentimento ruim. Vamos ver o que a Lívia falou. Não é esquecer a história em si, é se livrar do sentimento ruim e ver que você é corresponsável. Muito bem traduzido aí tudo que eu falei, Lívia. É muito difícil, mas estou me livrando de alguns padrões de achar que estou sendo injustiçada. Essa vitimização, né, Lívia? Eu também fiz isso muito, especialmente no início do divórcio, isso era muito presente. Hoje eu consigo olhar para trás e enxergar como eu me via vítima, né? Eu sobrei com as crianças para cuidar, para sustentar, para cuidar emocionalmente, além do cuidado mesmo, trocar a fralda, a roupa, dar banho, né? Também me via muito assim como vítima após o divórcio. E aí querendo, né, jogar a culpa no outro, porque ele não se movimentou para resolver isso e tal. Mas, olha só, enquanto a gente continua como vítima, se eu continuo como vítima responsabilizando ele, né, o ex-marido, por aquele processo todo difícil, que poder eu vou ter de mudar a situação? Nenhuma, só ele pode mudar a situação, né? Se a culpa é dele, a responsabilidade é toda dele. Agora, a partir do momento que eu falo, ok, eu também tenho responsabilidade nisso, eu também não consegui administrar a situação para que o casamento continuasse, o casamento acabou. Eu tenho responsabilidade nisso, aceito o momento que eu estou vivendo, por pior que seja, por difícil que seja, e o que é que eu vou fazer com isso agora que eu tenho nas mãos. Então, entender que a responsabilidade é sua, mesmo que a situação seja ruim, é muito importante para que você possa voltar a tomar as rédeas da situação. Elaine, eu queria entender, 5 anos separados, ele tem outra pessoa, mas fica tomando conta da minha vida. E pior, a mãe dele faz o mesmo. Eu vejo isso como pessoas infelizes que fazem inferno. Pode ser, né, Elaine? Eu nem conheço e não é legal a gente julgar o que está acontecendo lá na vida do outro, mas também tem uma outra frase para te falar. Hoje eu tô meio malzinha aqui com você, né, Elaine? As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa que elas façam. Tá bom, Elaine? Então, se você está dizendo que ele está tomando conta da sua vida,
dá um corte nisso. Você quer que ele continue tomando conta da sua vida? Ele já não tem lá a vida dele? Então, ó, corta. A gente só tem, as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. Então, tome as rédeas da sua vida e não deixa ninguém interferir na sua vida que não seja quem você aceita e deseja isso. Bom, eu acho que era isso. Rê, você quer falar alguma coisa? Eu não tenho... Ah, eu queria falar mais uma outra coisinha aqui diferente. Perdoar também, essa coisa de perdoar o outro, é a gente viver no presente, né? A gente tem aí somatização, várias doenças, essa coisa de culpar o outro, essa coisa de continuar na mágoa e no rancor, é já conhecido que isso acaba trazendo doenças psicossomáticas, né? As pessoas têm queda da imunidade, ficam ruins. Tô tentando ler e falar ao mesmo tempo e não consigo. Ó, a Elaine disse que por isso que não se aproxima, isso mesmo, é isso aí, tá certo, parabéns. E a Lívia levou essa patada de acordar. Ah, a Lívia disse que já tomou essas patadas de mim, ô, tadinha. Mas é com amor, é patada, ó, com muito amor. E ajudou, isso mesmo, porque a gente precisa acordar. Não tenha dúvida, eu também já levei esses bofetões e que fazem a gente entrar na consciência, né? Porque na verdade a gente vai vivendo no automático, aquilo vai acontecendo, a gente vai nutrindo essa raiva. E eu tava dizendo que essa raiva, essa mágoa, essa coisa de ficar lembrando do outro, que o outro é culpado, isso pode trazer inclusive doenças mesmo pro nosso corpo físico. E aí tá fazendo mal para quem, né? Eu pergunto de novo, né? Além, eu falei aqui sobre a frequência vibracional, que é ruim, mas continuar nisso daí tá fazendo mal para quem? Só pra gente mesmo. Então, aqui, a gente culpar, né? Na verdade, perdoar o ex é preciso para que você viva melhor. Basicamente, é para que você deixe esses sentimentos de dentro do seu corpo e pare de vibrar nessa frequência ruim, né? Outra coisa que eu queria falar aqui é que a gente, essa coisa de perdoar tem muito a ver com as nossas expectativas também, né? Aquela coisa, né? Eu sou mãe de adolescente, vocês já viram os quadros expectativa versus realidade? Algumas vezes a gente viaja e cria expectativas além do que deveria. Então, é muito importante ter presença para exatamente o que está acontecendo, para não ficar viajando e de repente criar uma alta expectativa, porque depois o outro não corresponde a essa expectativa e você fica frustrada. E aí, a responsabilidade nesse caso é toda da expectativa que você criou. A Meire disse, eu não tenho coragem de me separar por pensar assim, eu vou ficar com a responsabilidade e cuidados com os 2 filhos, e ele vai ficar livre, sozinho e podendo aproveitar a vida dele. Meire, isso depende muito da realidade de cada um, né? Mas eu não vou mentir aqui, separar é um ato de coragem. Não é fácil, o processo de divórcio não é um processo fácil. Agora, precisa pesar o que é mais difícil. Se é ficar casada infeliz ou separada com muito trabalho. E olha, você disse, podendo aproveitar a vida dele. Então, você está querendo punir ele, mas você está se punindo, né? Porque se você não está feliz no casamento, você está acabando fazendo uma autoflagelação. Eu não vou casar para ele não ficar livre e assim eu fico presa e ele também. Então, será que esse é o caminho? Acho que cabe pensar um pouquinho aí. Na verdade, essa coisa do cuidar dos filhos, hoje a guarda compartilhada é o que mais existe, né? E, na verdade, a gente sabe que a carga para a mulher é sempre maior, mas eu vou te dizer, é preciso ter coragem. Só que pessoas que não têm coragem não vivem a vida que elas querem. Elas vivem o que vai acontecendo, o que o mundo vai trazendo e a gente vai aceitando. E a gente quer ser feliz, não é não? A gente quer buscar o que a gente quer viver, né? Então, a Renata disse, o pai tem deveres também, com certeza. Então, judicialmente falando, essa responsabilidade não vai ficar só para você, né? A gente sabe que na nossa cultura, na nossa sociedade, realmente sobra muito mais para a mulher. Mas, olha, eu e a Renata, a gente se divorciou e a gente... Ele está falando que ele pode aproveitar a vida dele, a gente aproveita a nossa. No começo, quando eu me divorciei, eu saía muito mais. Hoje em dia, tô mais quietinha, mas por opção, por uma escolha, por um momento que eu tô vivendo, né? Então, oi Solange! Solange demorou um pouquinho, mas chegou. Tá sempre aí todo domingo também. Obrigado pela presença. Depois você assiste que o começo da live foi muito legal, tá bom? Então é isso. Na verdade, a gente
a gente quis colocar aqui que a gente precisa perdoar o ex, perdoar o amigo que te traiu, perdoar uma grosseria que a sua mãe fez com você, perdoar os outros, né? Lembrar que também são seres humanos como a gente, perdoar porque somos factíveis, podemos errar tanto eles quanto a gente, e porque, principalmente, porque isso vai fazer muito bem a você mesmo e não simplesmente ao outro. Elaine, eu não me arrependo, eu era infeliz e vivia doente. Até para as minhas filhas fez bem, não viver num lar cheio de brigas. Para a mulher viver basta ela se permitir. Filho não impede a gente de recomeçar. Sim, a Renata tá para gravar um vídeo sobre isso. A gente vai fazer agora uma série de vídeos no YouTube falando um pouco dessa vida pós-divórcio, de algumas adaptações que a gente precisa fazer. E sair, ir pra balada, e se divertir, ter uns momentos só pra você, faz parte disso, né? Se as crianças têm o pai vivo, ele provavelmente judicialmente vai ter que estar presente em algum momento e ter que te ajudar. Então, se ele vai viver a vida dele, você também vai viver a sua. E o que a gente tem que lembrar aqui é que você vai, principalmente, estar buscando o que você quer, a sua felicidade. Agora, precisa ter coragem? Precisa. Na verdade, a gente precisa ter coragem para assumir a vida que a gente quer, né? Quando a gente quer mudar de profissão, casar, separar, ter filho, a gente precisa ter coragem. Quando a gente não tem coragem na vida, a gente não vive de verdade, a gente vai no fluxo, a gente vai só deixando a onda levar e levando algumas arrebatadas, sofrendo uns mergulhões e vai levando, mas quem é que vai ser feliz assim? Eu tenho certeza que você está buscando a sua felicidade. Então, para ser feliz, a gente tem que ter coragem. É fato. Ah, Solange... Ixi, Maria, não sei. Tava sem meu... Ah, Solange disse que não tem nada para perdoar. Que ótimo, Solange. Acho muito bom. Mas a gente falou aqui de perdões até... Não tem que ser uma coisa muito grave, né? Na verdade, são coisas mínimas. Outro dia, no meu trabalho, eu tenho uma colega de trabalho que fala muito alto, não sei o que, e era agressivo pra mim, aquilo me incomodava muito. E eu falei com toda a calma do mundo que aquilo estava me incomodando, que eu não queria mais que ela falasse assim. E na verdade é sobre isso também que a gente estava falando, sabe, Solange? Não precisa ser uma coisa muito grave, mas aquele momento ali pra mim podia ser um momento que eu podia guardar um rancor, falar, nossa, que pessoa grossa, não quero mais conviver com ela. Mas se você consegue se liberar daquilo, faz tão bem pra gente, né? A gente fica, ó, livre. Ah, a Solange disse que foi ela que quis se separar. Bom, então é isso, gente. Acho que o recado que eu tinha que dar hoje era esse. Eu tô meio perdida na hora, não sei quanto tempo faz que eu tô aqui, mas acho que eu passei o recado que eu gostaria, de que perdoar o ex é preciso pra gente viver melhor, ser mais feliz, vibrar numa energia mais alta e continuar a vida aí do jeito que a gente quer, né? Tomando as rédeas da nossa vida e podendo então entender que a gente é que está escolhendo o caminho que a gente está tomando, né? Acho que era isso. Um beijo para vocês, até o próximo domingo.